Podcast Pais que Nutrem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Episódio 041. Aqui é o podcast onde a gente fala de temas relacionados aos nossos filhos, principalmente nesse ambiente digital. Como eles consomem, como eles usam o digital, né? E nosso lema é nutrir vai além da alimentação. Meu nome é Marcelo, quem já me conhece faz conteúdos pelo Pais que Nutrem e em todas as outras plataformas. E hoje vamos falar da conexão dos seus filhos, da sua conexão com o digital, né? Como assim, Marcelo? O que que você quer dizer com isso? Como a gente se conectar com nossos filhos dentro do digital? Sim, gente, isso é possível. Sim, é possível a gente usar o digital para construir pontes. Eu não falo aqui que tudo tem que acontecer dentro do digital, mas é um ambiente que nossos filhos estão imersos. Então, a gente, para poder conseguir moderação deles, para proteger eles, para construir um relacionamento maior, ser referência para eles, é interessante a gente construir essa ponte, tá? Até mesmo para tirar eles, para deixar eles um pouco offline. Quando a gente é referência, quando a gente tem pontos, a gente consegue oferecer opções, tá bom? Mas vamos lá, vamos primeiro ponto, né? Entender, porque às vezes existe uma confusão do que é o digital. E como você já está acostumado no nosso podcast, eu tenho aqui meu roteirinho que eu vou seguindo para não me perder muito. Justamente porque eu vou falando aqui, o conteúdo vai seguindo, vai surgindo na minha cabeça nesse estilo freestyle, mas eu vou sempre estar buscando aqui seguir nossa linha de raciocínio, tá? O digital são ferramentas online que, desde a entrada da internet, o nosso mundo mudou. Você pergunta, poxa, Marcelo, como assim entrada da internet? Hoje a gente está vivendo aí a entrada da Web 4.0, tá? Mas não foi assim. Por exemplo, nos anos 90, foi a década que a internet surgiu ali, quem não sei quem lembra, né? O navegador Netscape, eu lembro muito bem. Em 1994 eu tive a oportunidade de conseguir meu primeiro computador e eu assinei o Staminas e fazer uma ligação. A ligação não era essa que a gente tinha online wireless não, tá, gente? A ligação era uma outra que você tinha que plugar na ligação telefônica. Naquela época, as pessoas só tinham um telefone em casa, então, assim, para você conectar na internet em uma velocidade muito lenta, você precisava ocupar a linha telefônica. Poderia, tinha gente que tinha 2 linhas, tinha uma linha dedicada para isso, mas assim, na minha realidade, na realidade de como quando a internet se popularizou, por assim dizer, só tinha uma linha telefônica. E tem uma curiosidade nessa época, tá, é porque as companhias telefônicas funcionavam assim, elas cobravam a ligação aqui uma curiosidade que eu queria falar um pouquinho, elas cobravam a ligação através do pulso telefônico. O que que é o pulso telefônico? O pulso telefônico a cada 3 minutos tinha um custo da ligação. Vamos trazer para o tempo de hoje, tá? Para o tempo de hoje é que você faria uma ligação no seu celular, a só voz, e aí para você conversar com a pessoa, com um familiar, seja uma ligação local ou seja da mesma cidade, durante 3 minutos eles te cobravam aquele valor fixo. Então eu conversava com a pessoa e passava 3 minutos, eles cobravam esse valor novamente. Vamos criar uma suposição aqui que eles me cobrassem R$ 1 a cada 3 minutos. E passava-se depois 3 minutos e eu já estaria pagando outro pulso telefônico. E aí, ou seja, já passava para ser R$ 2 até o sexto minuto, e assim por diante. Naquela época não se tinha tecnologia para medir os segundos. Hoje, por exemplo, as ligações são ilimitadas, né, hoje a conversa por voz e por vídeo, ela vem através de dados, e isso não se cobra mais. Mas voltando para a internet, quando ela surgiu, eu me lembro muito bem que a gente tinha essa questão do pulso telefone, até não sei se você conheceu você que está vendo o podcast, é a época do orelhão, né, para você conversar com uma pessoa, você usava os telefones públicos, que eu era carinhosamente apelidado de orelhão, aí você ia lá e colocava a ficha. Aqui no Brasil usava ficha telefônica, no exterior o orelhão já tinha uma tecnologia ali para identificar a moeda. Isso no Brasil não acontecia devido a alta época de inflação, né, a moeda aqui toda hora trocava, então, assim, usar uma tecnologia ali do tamanho da moeda que vai passar para vai reconhecer a moeda. Gente, eu não estou falando de tecnologia digital não, estou falando de tecnologia analógica, ou seja, a moeda tinha um peso, uma estrutura física. Física é o que? Ela não mudava, que justamente o orelhão conseguia, por aquele peso, por aquela estrutura, falar, ele pode conversar tanto tempo, e essas moedas tinham ali um direcionamento, era tudo mecânico, por assim dizer. E aqui no Brasil, devido a nosso histórico de inflação, nenhuma moeda parava, né? A cada 2 anos ali, cada ano mudava uma moeda, colocava uma moeda de um tamanho diferente, isso não acontecia. Para padronizar isso, eles utilizavam a questão da ficha telefônica. A ficha entrava ali no telefone
e aquela ficha dava um pulso telefônico. E o pulso para ligações locais era tinha um tempo, se fosse ligações, de para outras cidades, esse pulso diminuía de tempo. Você pergunta: "Marcelo, poxa, você deu essa volta, explicou o pulso tudo para eu poder falar o quê?". Para te falar que nessa época que surgiu a internet ali, que eu tive acesso mais em 94, a gente usava mais internet de madrugada, porque a partir da meia-noite até às 6 da manhã, se eu não me engano, salvo a memória, se eu souber você comenta aqui, era um pulso único, você conectava uma vez, depois que você conectava uma vez, se você não desconectava, ia ser uma ligação telefônica só. Ou seja, usar a internet durante o dia era um item de luxo, por assim dizer, até chegar essa internet que a gente consome hoje, que é de certa forma uma internet de banda larga, uma outra tecnologia que não veio pela linha telefônica, né. No início veio ali pela linha telefônica, mas quem implantou isso com mais facilidade foram essas operadoras de TV a cabo, principalmente, conseguiram implantar. E aí vem gente, eu vou explicar agora, por exemplo, o Web 1.0. É uma web estática, o usuário consumia o conteúdo, o site eram as páginas fixas, sem interação, era um catálogo online. Isso é a característica da web 1.0, tá, gente? Você entrava no site e tinha ali, praticamente não tinha vídeo, não tinha nada em relação a isso. Foi evoluindo, foi tendo vídeo, mas era um consumo de uma ponta só. Você simplesmente consumia o que estava ali. Quem conseguia colocar conteúdo na internet, quem conseguia ter conteúdo na internet, eram somente os grandes players, né, ou até os pequenos players conseguiam fazer site, mas assim, não conseguia atualizar ali com constância. Eu, por exemplo, nessa época, aprendi um pouco de HTML, conseguia escrever ali um site, colocar um site, mas tudo era muito difícil e muito caro, por assim dizer. Até para atualizar um site, você tinha uma dificuldade para isso. Aí depois vem a web 2.0, anos 2000 até hoje ela existe, né, que é aí que surge a interatividade, redes sociais, blogs, comentários. Os usuários geram conteúdo com mais facilidade, YouTube, Facebook, etc. As plataformas controlam os dados, ou seja, a parou de ser um grande player construindo conteúdo, né, aqueles portais, e passou a ter conteúdo meu, conteúdo seu. E isso, à medida que foi passando, isso o que que aconteceu? Isso, foi pulverizando, a gente foi tendo acesso a não só a tecnologias, né, eu gosto muito de citar o exemplo do jogo de futebol e pandemia, porque já se existiam as lives, mas elas estavam ali bem patinando. E para se ter um evento ao vivo de um jogo de futebol, tinha que ir um furgão para poder transmitir, fazer um link de transmissão direto ali para a emissora, para se conseguir um evento ao vivo. Posterior ali o período um pouco antes da pandemia, isso destravou de um jeito que as lives se popularizaram, né, e hoje você consegue fazer um evento ao vivo imediato, você ligou o celular e consegue se conectar com todo mundo. E aí, voltando para a gente entender o que que são as webs, né, a gente tem essa web 2.0 que existe até hoje, ela está aí conectada, com a gente consegue, se integrar melhor. Ela não acabou com a 1.0, mas ela é um processo de evolução, então isso acontece. E aí vem a web 3.0, tá, que é uma web descentralizada, baseada no blockchain, como criptomoedas, NFT. O usuário tem mais controle dos seus dados, promete mais privacidade, autonomia e descentralização. Ou seja, é o que os grandes blogs não, as grandes plataformas hoje, elas têm uma regulamentação para que você, usuário, tenha um controle maior. Isso, gente, é um caminho, tá. Ela surgiu ali e, ao mesmo tempo, ainda não, como que eu posso dizer? A gente não consegue ter o controle completamente, porque se pulverizou tanto a internet que, eh eh, o blockchain você consegue ter uma linha de raciocínio para que você construa uma linha de raciocínio digital para que você construa uma segurança a mais. Agora, como tudo na vida, você tem essa lei de proteção de dados, você tem todo um arcabouço para isso acontecer, na prática, às vezes e muitas vezes tem que evoluir bastante. Mas não é um assunto aqui agora, até porque isso é o nosso assunto de proteger nossos filhos, né, mas aqui é só um apanhado para você entender dessas webs, e aí vem a 4.0, tá, gente, que é a web de inteligência, que é a tendência futura, tá, inteligência artificial, internet das coisas, assistentes virtuais,
foco na personalização, no contexto, previsibilidade, ou seja, uma internet para você, tá, gente? Que é o algoritmo trabalhando, ao seu favor. Também, a gente corre vários, inúmeros riscos nesse sentido, né, porque os riscos que acontecem no nosso dia a dia, os riscos que acontecem na nossa vida, no nosso contexto, eh, a internet ela vai se evoluindo. Então, quando a gente tem a inteligência artificial trabalhando a nosso favor, a gente também tem a inteligência artificial nos enviando o algoritmo, né, nos enviando, às vezes, uma poder de consumo maior, no sentido que vai nos oferecer e gerar mais desejo na gente. É por isso e até que o Pais que Nutrem está com essa vertente de você entender o digital para proteger seus filhos, tá? Eh, isso por que que eu falei isso tudo, todo esse contexto? Para que você, tá? Porque geralmente as pessoas confundem que o digital é somente rede social. "Ah, não, eu não estou no digital não, não estou nas redes sociais não". Gente, você está usando o digital para tudo, tá? Conectou, tem dados envolvido, é o conectar. Aí pode ser um canal, pode ser um meio de conexão, de comunicação, pode ser um meio de pagamento, uma solução, né? Isso está usando dados, é o digital ali trabalhando. E existem tecnologias envolvidas para isso, tá? A tecnologia que você passa seu cartão de crédito é diferente da tecnologia que você passa relativa à sua, eh, relativa à sua conexão ali de redes sociais. É a mesma, não é? Gente, o pessoal mais técnico vai poder dizer com mais clareza isso aí, qual via que acontece para gerar essa segurança, que não é um assunto aqui. O assunto é você entender que por que você adquirir esse conhecimento é importante. E o conhecimento, eu não estou falando de conhecimento técnico, tá, gente? Eu passei nessa parte ali do conhecimento técnico só para você entender as diferenças de web, mas é entender que o digital ele está aí a nosso favor, a favor dos nossos filhos e está imerso no mundo dos nossos filhos. Não é o mundo que eu cresci. A gente tem essa questão da lacuna geracional. Então, eh, quais vantagens a gente consegue através do digital da gente? A gente consegue, criar inúmeras vantagens. Eu sou um dos batalhadores aí para dizer que o digital não é só esse ambiente demonizado, né, porque a partir do momento que a gente teve o digital, a gente ganhou tempo para outras coisas. Vamos dar um exemplo aqui prático. Eu sou da época que eu enfrentava fila no banco. A não ser que você levasse um livro, levasse a sua mãe naquela época, né, mais do que na de datilografia, ou você agendasse uma reunião para fazer na fila do banco. Qual que era a vantagem da fila do banco? Fazer amizade, né, como diz um amigo meu, fazer amizade, conversar com as pessoas. Pois é, tem essa vantagem. Para toda situação que é meio um pouco desafiadora, a gente tem que tentar olhar o lado bom das coisas. Eu concordo com você, tá, gente? Se você tem uma fila gigantesca ali, existe uma possibilidade de você fazer amizade, mas em muitos momentos, às vezes, você não está no momento de amizade, a outra pessoa não está, você está no momento que você poderia estar resolvendo outra coisa. Então, o dita hoje, as pessoas não sabem o que é uma fila no banco, tá? Até os atendimentos hoje são agendados. Não é à toa que o próprio governo, que faz uma campanha muito forte para que o digital, para proteger nossos filhos, né, ele trabalha muito isso com muita consciência, ele também imerge a gente no ambiente digital. Tem a assinatura digital, entre outros fatores, tá? A questão de oportunidades de conexão, você vê pessoas que às vezes não conseguem ter acessibilidade com o digital, seja para leitura, seja para escuta, o digital ele trouxe essas oportunidades para essas pessoas, de movimento, de enfim, são inúmeras outras oportunidades que a gente vai listar. Pagamento, para pagar uma pessoa você depende de cheque ou dinheiro, hoje o pagamento é online. Você mandou ali e pagou, não tem nem aquela enrolação, vou lá buscar o dinheiro lá em casa, não. Você está com o celular aí. Entendeu? Faz a transferência aí agora. Se eu não me engano, era o TED que se usava, o DOC, ou então você tinha que ir lá depositar no banco, fazer a transferência. Você tinha essa transferência na palma da mão. Então isso é uma evolução que ajuda não só o comércio, mas também a prestação de serviço. Tudo fica mais dinâmico. E ficando mais dinâmico, a gente ganha tempo para quê? Ganha tempo para outras coisas que são lazer. Tem um lazer dentro do digital, beleza, aí é o nosso cuidado do exagero. Mas se você consegue otimizar, ser mais produtivo, você consegue também chegar em casa e falar: "Poxa, agora eu quero me desconectar e vou buscar um outro tipo de lazer", ou então até brincar um pouquinho nos aparelhos sem julgamento. Só que isso tudo tem que ser intencionalmente pensado. E aí que entra, o grande desafio, né, que as pessoas falam: "Ah, Marcelo, como que
eu vou proteger meus filhos, é uma questão de referência, oportunidade, conexão, mas eu já estou velho demais para entender isso. Ô, gente, eu vou dar meu exemplo, tá, eu também achava que eu era velho demais para entender isso, e de uma forma bem prática eu fui ali entendendo, não tive ninguém para de certa forma me dar a mão, eu tive que juntar um bando de conhecimento, e hoje tenho me tornado aí uma referência nesse ambiente, inclusive no ambiente para os filhos, né. O ambiente digital faz essa ponte de conexão entre profissionais, inclusive profissionais da área da saúde, para eles que eles têm contato direto com pais, para eles entenderem o que os pais gostam. Inclusive vou fazer aí minha propaganda aí, se você é um profissional da saúde, tem interesse em saber como que os pais agem no ambiente digital, como chegar neles, até pra através da produção de conteúdo, eu tenho talvez uma solução para você, tá, gente. Essa ponte o Pais que Nutrem faz, porque é importante a gente conectar o profissional certo com as necessidades dos pais, tá. Então é muito importante eu deixar isso claro que a oportunidade que o digital traz, eh, tanto para os pais quanto para profissionais, são oportunidades que elas transcendem aí o ambiente só de conexão com os filhos, o ambiente só de casa, ela passa para o ambiente profissional. E eu recebo inúmeros profissionais aí que têm dificuldade de fazer essa comunicação com o digital, seja crescer nas redes sociais ou seja produzir um conteúdo com intencionalidade, tá. O outro problema é a questão do tempo, né, gente. Então, assim, se você não entender que vale a pena você dedicar um pouquinho, entender um pouquinho do digital para ganhar tempo, é o que eu falo do estudo, né, quando a gente busca um estudo, a gente está buscando uma clareza de uma informação, e essa informação clara, ela se torna um atalho. Então entender o digital e algumas ferramentas é um grande atalho para você no seu dia a dia, tá. E eu não acompanhar o filho, né, eu dou sempre exemplo, né: "Ah, tem que acompanhar meu filho com isso, eu tenho que acompanhar meu filho com aquilo", não. E nem pai nem mãe gosta inclusive de fazer para casa, tá cansado com tanta coisa, é necessário para ter conexão, mas gostar às vezes a gente não gosta não, tá, gente, vou ser muito franco com vocês. O País que Nutre ela tem essa vertente aqui, a gente tem essa vertente aqui de tentar buscar usar a sinceridade, custe o que doer, né. Mas a gente não tem necessidade de acompanhar os filhos completamente e imensamente se a gente entende do digital. A gente vai saber qual o ambiente, qual situação é segura para ele, para poder falar: "Olha, ali aquele momento ele está seguro, naquele tempo moderado que isso existem técnicas para você saber controlar o seu filho, para poder ter ferramentas para controlar, não só ferramentas, eh 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 tecnológicas, mas ferramentas de diálogo para você controlar, falar: "Olha, fica aí 10 minutinhos, 20 minutinhos, enquanto eu preparo isso, ajeito isso", ele tem a distração, o lazer dele e depois você vai falar: "Olha, tá acabando", isso, para não gerar, para minimizar o estresse, né, de tirar as telas. E entra aquela situação, eu gosto sempre de citar, tá, gente, é muito comum isso, porque é importante a gente ter todo esse processo para a gente ser referência para os nossos filhos. Vou dar um exemplo de referência. Quantas pessoas que você conhece que os filhos seguiram a carreira dos pais? Por exemplo, o pai foi ou da mãe, né, o pai foi advogado, a mãe foi advogada, o filho virou advogado ou advogada. Gente, isso não é uma máxima, tá, gente? Mas acontece. O pai é um jogador de futebol, o filho se transformou num jogador de futebol. E vamos pegar um outro exemplo aqui, médico, na medicina. Ah, tem um pai, tem alguém. Essa linha de conexão, ela existe, ela acontece, os nossos filhos nos admiram desde novos. O nosso papel é conhecer o ambiente que eles estão para a gente criar mais laços de conexão para que eles continuem nos admirando. Inclusive num período ali pós 12 anos que eles vão se distanciar um pouquinho naturalmente, é do ser humano, né. E o erro é o quê? É você que é pai, escolher o que seu filho vai se interessar, sem conhecer o mundo dele. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui, meu filho tem que entender, eh, de futebol. Ele tem que entender de futebol, porque eu gosto de futebol, isso e aquilo, eu nem gosto de futebol não, tá gente. Vou dar um exemplo meu minha filha tem que entender de tênis, porque eu gosto de tênis. Ah, tudo bem, ela pode entender, eu posso tentar incutir essa cultura nela e faz parte, pode acontecer sim, mas será que não vale a pena eu entender o que ela gosta, para que eu faça uma ponte de via dupla, para não ser só mão única? Porque vai chegar um momento que ela vai questionar. Hoje a minha filha, ela quer muito participar no meu ambiente, mas vai chegar uma idade, que é a idade que eu falei dos 12 anos,
ela naturalmente ela vai se distanciar um pouquinho para criar o ambiente dela. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade até 12 anos para criar vínculos, inclusive com o universo que nossos filhos estão vivendo. E esses vínculos serem vínculos, eh, naturais de troca. Justamente para quê? Para que a gente se torne referência para os nossos filhos e quando eles se sintam ali no sufoco, eles venham buscar informação com a gente. Eles tenham esse contexto. Eu sempre falo, né, quando a gente chega o tempo todo corrigindo nossos filhos, vai chegar um momento que eles vão fazer uma presepada que eles não vão querer compartilhar, entendeu? Como que eu faço, tá, gente? É agora a hora do papel e da caneta. Aí se tiver papel e caneta, como que eu faço aqui? O que que eu gosto de fazer, tá, gente? Eu vejo ali minha filha, vou dar um exemplo aqui prático, né. Às vezes minha filha tá no tablet jogando um game, tem um tal de Toca Life World ali, que é um negócio de montar umas casas com os bonequinhos, com os bichinhos ali, e eu vejo ali, e aí o que que eu faço? Primeiro eu olho, o que que é esse jogo, eu dou uma corrida de olho, pergunto: "Ah, que jogo é esse?" Ela vai lá e fala. Às vezes até já me explica ali naquele primeiro momento. Mas eu dou uma olhadinha, às vezes sem ela olhar já vejo o que que é isso. E vou pesquisar sobre esse jogo. Pesquisar, gente, é dar um Google. Simples assim. Ou então utilizar o ChatGPT, tá. Se você não sabe utilizar o ChatGPT, me chama aqui que eu tenho inúmeras ferramentas, situações para você usar o ChatGPT pra fazer essas buscas de forma assertiva, tá, gente? Já pode comentar aqui. Você pesquisa ali: "Que jogo é esse? Toca Life World". E aí, utilizando a forma certa de perguntar, o ChatGPT vai te dar uma informação completa daquilo dali, tá. Aí que vem o pulo do gato. Inclusive é bom você perguntar sobre as questões de segurança, tá bom? Porque cada ferramenta nova, cada jogo novo, ele tem ali portas de abertura. Por isso que o País que Nutre a gente foca muito no contexto, na base. Porque vai vir novas tecnologias e os riscos são maiores, mas a base para ser referência para nossos filhos, criar conexão, ela é milenar. Ela está relacionada com o ambiente que seu filho está conectado, eh, no perfil psicológico dele, nas características dele, naquilo que ele gosta, que ele não gosta. O País que Nutri foca muito nisso. Inclusive a gente recomenda, tá, em situações extremas, é sempre importante pegar essas dicas, pegar um método, mas não excluir um profissional apto enquanto você não tá dando conta ali, fala: "Poxa, não tá". Então existem profissionais da psicopedagogia, da psicologia, que vão te orientar claramente para que você tenha um preparo melhor, em situações que você não está sabendo conduzir ali, até porque existem certas situações que a condução não se torna tão simples, então é importante você ter um profissional para alinhar, para estar junto aqui com esse conhecimento que eu vou trazendo aqui de pai para vocês, eh, mas com esse conhecimento você consegue realmente reduzir muito algumas situações, porque eu falo muito de educação positiva, né, e educação positiva é tudo que o governo fala, é tudo que esses profissionais falam para a gente acolher. E o acolhimento é o primeiro passo para que você reduza qualquer tipo de atrito, entendeu. Mas eu te recomendo, tá, gente, se você está tendo aí uma situação que tá de atrito, a situação que você está vendo aí um risco de atrito, situação que o diálogo não tá alinhado, é importante você entender essa raiz e procurar sempre um profissional da área para poder te dar um suporte um a um, tá bom? Mas eu vou continuando aqui eu gosto sempre de falar sobre isso, tá, gente, porque, todo o cuidado que a gente tem com nossos filhos é um investimento. E aí o que que eu faço, né, eu vou lá e dou uma estudada sobre esse jogo, e aí uma outra oportunidade que ela tá jogando, eu faço 2 perguntas chaves, tá, gente? A primeira pergunta é algo do jogo. Se você já sabe o que o jogo é, você fala alguma coisa daquele jogo. No Toca Life eu falo: "E esse boneco aqui, o que que ele faz?". Aí, dependendo da característica do seu filho, da sua filha, vai falar ou vai estar imerso demais ou não vai querer falar, dependendo da fase, mas fala ali: "Ah, esse boneco é isso". Aí você pergunta a segunda pergunta é a seguinte, "Como assim?". Só isso. "Como assim?", eu complementa com o que respondeu. Você está abrindo a oportunidade do seu filho, da sua filha, falar mais aquilo que ele gosta. E detalhe, você já sabe um pouquinho desse jogo. E a escuta, gente, é exercitar a escuta ativa. É um exercício que eu tenho que fazer constantemente, porque é uma deficiência minha.
escutativa, entender, escutar, escutar, lembrando que você já fez uma pesquisa superficial. Escutou tudo, provavelmente você vai já estar imerso naquele ambiente, naquele jogo, naquele digital. Você entra com uma outra situação baseado no seu conhecimento que você adquiriu, que você leu um pouquinho sobre, você pesquisou um pouquinho sobre esse jogo. "Ah, mas se eu fizer isso com esse boneco, por exemplo, puxar ele para cá, se eu fizer aquilo, eu perco ele?" Eu tenho como puxar? Faça perguntas que façam sentido para o ambiente, porque às vezes não necessariamente a explicação do seu filho vai ser clara. A explicação do seu filho pode ser uma explicação que não vai ser didática para você, que talvez você não entenda nada se você não tiver feito uma pesquisa antes. Eu estou aqui supondo que a idade do seu filho pode ser 5 anos, pode ser 6 anos, pode ser 7 anos, e não necessariamente seu filho, assim como a gente, vai conseguir te explicar claramente como funciona, como assim, como funciona aquele jogo. E aí você vai fazer uma pergunta baseada no contexto do jogo e, se possível, uma pergunta sincera do que você quer aprender mesmo, tá, gente? Porque a gente tem que tomar cuidado, é um alerta para nossos filhos não verem, não se sentirem testados, tá? Você se coloca dentro daquele conhecimento que você tem, junto ao conhecimento que você tem, que você adquiriu, junto com o conhecimento do seu filho, da sua filha, coloca e tenta fazer uma pergunta que vai te levar a algum lugar além, mas que aterriza o o conhecimento em você, a oportunidade do seu filho dizer: "Nossa, o papai entendeu. Nossa, a mamãe entendeu". Ou seja, não necessariamente a explicação dele dela vai te fazer entender. Ok, gente, a idade do seu filho, talvez ele está ali com alguma limitação para poder explicar ali claramente, ou de certa forma, por você não ter conhecimento, a explicação dele não vai ser satisfatória, porque são 2 visões, 2 universos diferentes, entendeu? E aí, o pulo do gato é você ter esse conhecimento para fazer mais uma pergunta, que é uma pergunta que de confirmação, para mostrar para o seu filho que: "Olha, eu estou realmente aqui". Gente, eu posso dizer que a minha experiência é muito boa em relação a isso, mas eu não quero dizer só minha experiência não, eu trouxe aqui alguns estudos, né, que eu até vou ler para vocês, do tanto que isso é poderoso, tá. Tem um The Power aí gente, vai entrar no inglês, eu tenho que pegar aquele Duolingo, que é um aplicativo do bem para treinar. Então assim, professores de inglês, vocês estão vendo aqui, já pode me mandar uma mensagem, porque quem for professor de inglês, né, me fiz pronunciar as palavras certas, já vai ganhar propaganda gratuita. Mas The Power of Showing Up, é de Daniel George Single e da Tina Payne Brizon. É um trabalho, né, que mostra que a presença afetiva e o interesse genuíno, mesmo indireto, olha aí, aumenta a segurança emocional e o vínculo, tá. Então a gente tem esse primeiro trabalho, tá, gente, que é super importante. A gente tem um Mind in the Making, da Ellen Gannisker, mostra a importância de envolver as crianças como parceiras na aprendizagem, o que acontece nesse modelo de conversa que a gente está sugerindo aqui, tá, gente? O envolvimento de uma parceria de aprendizado. Até porque é uma parceria, porque quando nossos filhos já jogam esses games, já estão no eu tô falando de games aqui, gente, mas pode ser se eles já viram aquele desenho 1000 vezes, tá? Vamos dar um exemplo aqui de um desenho que minha filha já viu 1000 vezes, que eu gosto muito inclusive desse desenho, é a Hilda. É um desenho que vem de um anime, ela já viu várias vezes, eu vou lá, sento com ela, vejo um pedacinho, aí eu pergunto: "E esse aí, o que que é isso? De onde que ele vem?" Até porque eu já conheço esse troll, como que acontece com ele de dia? "Ah, papai, ele vira pedra". Hilda, gente, eu até inclusive recomendo esse desenho para vocês, né, vocês têm filhos, filhas, é um desenho bem profundo que lida com as emoções das crianças, né. E eu acho, assim, que vale a pena assistir. E inclusive ele tem a parte visual um pouco mais leve, não é tão pesada, tá. Não tem aquela parte visual carregada de muito brilhante. Assim como o desenho Bluey, é um desenho que tem uma pegada muito legal, tá. Vamos ver aqui, estudos sobre Parental Mediation, no contexto digital, Livingstone Health Elsper, 2008. É mais antigo, mas, ele já tem uma base, um estudo montado, né. Esses estudos mostram que os pais se envolvem com interesse nos digitais dos filhos sem julgamento, os filhos ficam mais propensos a compartilhar experiências, pedir ajuda quando enfrentarem riscos e desenvolver pensamento crítico digital. Gente,
não precisa falar mais nada, né, não precisa falar mais nada. Na hora que eu tô passando esse conhecimento aqui para vocês, tem um estudo aqui já validado para 3 situações que a gente precisa com nossos filhos, tá. E a gente tem a teoria da aprendizagem significativa de Azubel. Eu acho que eu tenho um problema sério em falar nome difícil. Se você consegue falar nome difícil, comenta aqui. Mas enfim, se você quiser saber esses nomes, esses estudos, comenta aqui que eu mando para vocês, eu tá aqui no nosso na nossa sequência, né. É quando o novo conhecimento se conecta com uma experiência pessoal da criança, nesse caso a gente está falando do jogo, né, ela aprende melhor e também fortalece vínculos afetivos com quem compartilha o momento. Então gente, eu trouxe aqui 3 situações, tá, que corroboram, com todo um processo para a gente criar mais conexão, né, mais pontos de conexão com nossos filhos no digital. E é uma estratégia, de certa forma, muito simples, tá, gente? Um papelzinho, uma caneta, passou ali, fez a anotação, ou então um bloco de notas do celular, eu gosto muito daquele Keep, né? Anota ali o nome do desenho, o nome do jogo, depois vai lá, ChatGPT, dá uma pesquisadinha rapidinho, dá uma lida rápida, pede para ser resumido, aí você entendeu o contexto, faz umas perguntas. Eu gostei de uma pessoa, estressa o ChatGPT, é melhor estressar o ChatGPT do que a gente, né? E acabou aquelas perguntas ali, você trouxe aqui da informação, uma outra oportunidade, você faz essas 2 estratégias. O que que é isso? Dentro do desenho, dentro da situação digital e fora do digital também, tá, gente? Que time é esse que tá jogando? Entendeu? "Ah, papai, tô vendo o jogo aqui, tal". "Ah, tá. E esse jogador aqui? Você já conhece? Esse jogador aqui é bom?". Você já pesquisou se o cara foi goleador? Entendeu? Você já fez uma pesquisa: "Ó, o melhor jogador desse time atualmente tá sendo isso". Jogador que é bom, você tá se interessando por algo que o seu filho gosta, tá. Se é um esporte que você gosta, você já é referência para ele, mas vamos pensar num ambiente que você não é referência, tá. Isso é fundamental. Até na brincadeira de boneca, na brincadeira de carrinho do seu filho, você buscar esse conhecimento antes e entrar com uma pergunta e depois perguntar o "como assim", eu sempre quando eu pergunto "como assim", minha filha faz assim, ó, pra eu tirar o óculos, ela faz assim, ó, e vem e me explica. O que que ela tá mostrando? Ele não sabe nada, mas aí ela me explica, e depois que ela me explica o que que eu faço, eu vou e faço uma pergunta que é mais assertiva, que já tá linkada com o conhecimento que eu tenho. Eu tô validando o ensinamento dela e ela tá se conectando com o contexto. E uma dica que eu vou te dar, que a gente vai falar nisso em outro episódio, se você quiser, é importante você falar aqui, tá. Uma dica que eu vou dar é situações de correção, tá, gente? Situações de correção. Quando entrar nas situações de correção, que tem, acredito, assim, eu busco usar o momento certo para situações de correção, né, de educação, porque se a gente vai só, olha, como falei no início do episódio, mas só educando, 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 a gente perde o chapéu ali de amizade e tudo. "Ah, mas pai, mãe não tem que ser amigo não". Olha, particularmente eu discordo, tá, gente? Particularmente eu discordo. Eu acho que a gente tem, tá num contexto nossos filhos em 360 graus. A gente tem que ser pai, tem que ser mãe, a gente tem que ser amigo, a gente tem que ser confidente e a gente tentar levantar a peteca de cada um, tá bom? A gente tem que mostrar nossas falhas. Gente, o episódio aqui, na minha opinião, foi maravilhoso, tá compartilhando com vocês esse essa oportunidade de conversar um pouquinho mais, tanto esse conhecimento, né, a gente está numa nova fase do podcast Pais que Nutrem, onde a gente vai buscar trazer mais conhecimento, inclusive a proposta é em breve trazer convidados para o Pais que Nutrem, tá. Se você tem algum interesse nessa área, comenta aqui, chama para a gente criar aí um contexto onde nutrir vai além da alimentação. E se você precisa, tá, gente, de proteger seus filhos, criar mais conexão, né, mais pontos de conexão, eu sempre falo pontos de conexão, porque a gente vai criando pontos ali, linhas de conexão. E ser referência para os seus filhos nesse ambiente digital, tá com dificuldade, me chama aqui. Eu tenho algumas soluções aqui para te ajudar nesse contexto, para poder somar na sua vida, na vida da sua família. E te convido a compartilhar esse conteúdo, a curtir, a comentar, a mandar para quem faz sentido, tá? Até o próximo episódio, podcast Pais que Nutrem.